A paz do Senhor está aqui ao meu lado, este santo homem de Deus, pastor Antônio José de Azevedo Pereira. Pastor Antônio José, é um prazer estar falando com o Senhor. Prazer é meu, muita alegria. Estamos aqui na noite solene, né, de eleição e agora já terminando a proclamação da mesa diretora eleita e uma alegria muito grande poder estar participando desse momento histórico. Pastor Antônio José, que é presidente do Templo Central, um pastor que tem uma história, que tem um legado, um homem santo, de vida ilibada, um exemplo para toda a pastoral cearense e amigo pessoal do nosso presidente, pastor João da Paz. O que dizer desse homem de Deus, pastor? Pastor João é o nome já inspira isso, né? E é um pacificador e aprove a Deus de conceder a oportunidade nesses últimos 4 anos estar na presidência da nossa convenção, da CONADEC, fazendo um trabalho de alinhamento, um trabalho de pacificação, de coordenação, a gestão, na questão administrativa também, organizacional, e também do cuidado com a pastoral. E eu acredito que em virtude de todas essas coisas, esses fatores, e da pessoa que o pastor João é, sempre muito cordato, muito fiel, muito leal a tudo que faz, e principalmente ao Senhor, Deus lhe concedeu mais uma oportunidade de presidir a Convenção de Ministros do Estado do Ceará. Pastor Antônio José é um pastor há muitos anos. São quantos anos pastoreando a Igreja do Senhor, pastor? Já estamos há 42, né, no Ministério Pastoral, com muita alegria, servindo ao Senhor. E é uma jornada, uma caminhada, né, longa, e que Deus tem nos ajudado, e a gente vai, segundo a força que Ele supre, né, o Espírito do Senhor, caminhando, fazendo a vontade de Deus, para que Ele nos ajude com a graça e o poder do Espírito Santo, sermos úteis ao reino de Deus. Muito bem, mas não se limita apenas a ser um pastor. Ele é escritor, compositor de louvores inspirados por Deus. Ele é um excelente gestor. Ele é músico profissional, entre tantas outras qualidades que o pastor Antônio José tem. Foi pastor de diversas igrejas, um homem de muita experiência. E nós louvamos a Deus, pastor, para o Senhor que tem todo esse gabarito, tem toda essa bagagem. A gente não. E o Senhor é modesto. Eu acredito que ah, não é a questão de ser um referencial, mas se algumas coisas são importantes. Nunca olvidar do conhecimento da palavra, também do conhecimento do preparo intelectual. 3 coisas são fundamentais nessa jornada, para quem está começando e para quem está nela há muito tempo e vai continuar. Chamado de Deus, uma convicção muito firme do chamado, caráter, que fala dos valores da pessoa, e também temer ao Senhor, além de competências e habilidades, coisas que você adquire e que se forma, né, para poder desenvolver e ser útil na casa do Senhor. Então, tudo que eu estudei, naquilo que eu me aprimorei, me especializei, que a gente não pensava nem sequer de chegar ao pastorado, todo esse aprimoramento, todo o preparo, Deus utiliza como ferramentas úteis na obra dele, no trabalho dele. Seja na música, seja em outras áreas do conhecimento, todos estes dons e talentos, Deus usa, os potencializa pelo poder do Espírito Santo para ser útil no reino e na obra dele. Muito bem, pastor. São palavras de muita importância e nós já louvamos a Deus por essa oportunidade de estar falando com o Senhor, esse elevo espiritual que o Senhor nos trouxe ontem, ministrando a palavra do Senhor. Foi um dia de inscrições, mas à noite o Senhor trouxe uma palavra muito impactante e muitos pastores retiveram uma frase muito importante, que foi: aguarde o tempo certo. Talvez ainda não é o tempo. Como o senhor teve essa revelação da ministração de ontem, que foi tão impactante para a vida dos nossos ministros? Foi a revelação da palavra, ela vem
pelo cuidado do Espírito Santo com o povo, né? Com o povo dele. A gente, Senhor, qual a palavra que tu queres que a gente ministre? E o Senhor nos orientou naquela palavra que tinha sido uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, embrionariamente, e que nos sentamos para desenvolver, e Deus trouxe, eu creio, ao coração dos ministros. Eu até me surpreendo com a repercussão, mas eu creio que é o Espírito Santo que faz isso para a gente entender que nem sempre estamos prontos, nem sempre estamos preparados, que há um agora de Deus e que há um depois, e que entre a promessa que Deus faz e a consumação da promessa, torná-la em realidade, há um tempo, né, de preparação em que Deus nos molda, em que Deus trabalha conosco. E muitas vezes ele faz isso na fornalha da provação, no deserto. Outras vezes nos faz viver o que João Batista viveu. Esteve no deserto até o dia da sua preparação. Mas enquanto ele estava lá, ele crescia e se fortalecia no Espírito. Então é o Espírito do Senhor que nos conduz. Eu acredito que na ministração de ontem à noite, o Senhor esteve falando aos corações de cada um de nós, nos advertindo quanto a não nos entusiasmarmos ao ponto de nos precipitar e nem nos decepcionarmos ao ponto de nos desanimar na jornada, mas esperar que Ele está no controle, Ele está nos conduzindo, a despeito de qualquer que seja as circunstâncias. Então, quando Deus diz não, Ele tem um propósito no não. Quando Ele diz um sim, Ele tem um propósito. E nós temos que aguardar o tempo determinado para que esse propósito seja uma realidade. Então a gente segue em frente, ou recua, a gente vai ou a gente fica, contanto que seja na direção do Senhor. Aí estão as palavras sábias do nosso querido pastor Antônio José. Hoje o nosso presidente, pastor João Gonçalves Mendes, foi reeleito. A palavra de ontem trouxe muito alento e conforto, até mesmo para os candidatos que estavam aguardando o momento de hoje. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E entrou quem Deus quis. Qual a visão do Senhor para essa nova diretoria? Qual a expectativa para esses 4 anos? Afinal, o Senhor está ombreado com o presidente desde sempre. A expectativa é a melhor possível e a nossa oração é de cooperação, de cooperarmos, de parceria, a pastoral com a mesa diretora, a diretoria com a pastoral e a obrigação eu acredito que é uma obrigação mesmo, de estarmos orando uns pelos outros. E eu quero, desde já, desejar ao pastor João e a toda a mesa diretora um excelente trabalho, que o Senhor possa direcioná-los, dirigi-los, dar-lhes direção santa e sábia em todas as decisões, na solução de conflitos, na implantação de projetos, no cuidado com a pastoral, e que o Senhor esteja abençoando os seus servos, para que agora, não como vários membros, mas como um só corpo, né, em unidade, vermos a convenção crescendo, a convenção se desenvolvendo, não somente em número, mas em graça, em unidade, principalmente. Então, parabéns a todos os diretores eleitos, ao pastor João Gonçalves, em quem, no seu nome, eu saúdo os demais. Muito bem, ficam aí as palavras do nosso querido pastor Antônio José, que você possa ser edificado, possa ser abençoado, e uma reflexão em poucas palavras para que fique bem dentro da memória e na lembrança de que foi o Senhor quem falou aquela palavra que já está guardada no seu coração há muitos dias. Para os cristãos do Ceará, são centenas, ou não, por que não dizer milhares, de cristãos cearenses que nos acompanham e esperam sempre uma palavra de homens de Deus como o Senhor. Eu agradeço o carinho. A entrevistadora é muito carinhosa com todos os entrevistados, mas é o estilo dela. Mas eu tenho uma palavra para dedicar a todos os meus irmãos, não somente aos que lograram êxito na campanha eleitoral e na eleição, como também aos companheiros que assim não fizeram, mas que reconhecem a vitória dos concorrentes. E a toda a pastoral eu quero dedicar o texto de 2 Tessalonicenses 3:5. O Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Jesus Cristo. Se houver um encaminhamento do Senhor
do amor de Deus para os nossos corações e também da perseverança no amor de Deus, eu creio que nós seremos ricamente abençoados. Porque se Ele caminha os nossos corações no seu amor, então nós saberemos lidar com paciência, com bondade, buscando os interesses do reino e não os nossos, esperando com paciência no Senhor, sem se exasperar, enfim, porque o amor é assim, é benigno, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então é esse encaminhamento que Deus faz, né? Encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na perseverança de Jesus Cristo. Esperamos dias melhores para a convenção, dias melhores para o nosso pastoral, de crescimento na graça do Senhor, de mais espiritualidade, afetividade, vida de integridade, caminhando com o Senhor, conhecer um pouco mais sobre as nossas origens, a nossa igreja, caminharmos com o Espírito Santo do Senhor para sermos efetivos no reino e na obra de Deus. Então é a minha palavra para todos os nossos irmãos, para a igreja do Senhor. E estamos nessa peleja, estamos juntos e assim aguardando a preciosa volta de Jesus em glória. Um grande abraço a todos em nome de Jesus.